Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp também. Então, DDD 99 e o telefone é 991520454. Te pedimos aí, por favor, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Mas não deixe para depois, vai lá agora, clica lá no gostei, clica lá no inscrever-se, tudo gratuito, só para ajudar a divulgar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD adultos com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Já estudamos neste trimestre na lição 1, o Verbo que se tornou em carne, na lição 2, um novo nascimento, na lição 3, a verdadeira adoração, na lição 4, Jesus, o pão da vida, na lição 5, a verdade que liberta, na lição 6, o bom pastor e suas ovelhas, na lição 7, eu sou a ressurreição e a vida, na lição 8, uma lição de humildade, na lição 9, o caminho, a verdade e a vida, na lição 10, a promessa do Espírito, na lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, na lição 12, do julgamento à ressurreição, e hoje vamos estudar a última lição do trimestre, lição 13, renovação da esperança. Então vamos ver aí as várias aparições de Jesus após a sua morte e ressurreição, antes ainda de ele subir, desse assunto ao céu, e também vamos ver após isso, sua aparição para o apóstolo Paulo. Então todo aquele medo, incerteza, insegurança que os apóstolos tinham, os discípulos tinham, desapareceu porque agora o próprio Jesus Cristo apareceu a eles depois de ressuscitado, mostrando que tudo aquilo que aconteceu foi para cumprir a palavra de Deus. Agora Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo e a partir daí todos aqueles que creem que Jesus morreu e que ressuscitou são salvos, recebem agora o Espírito Santo. Jesus apareceu 2 vezes, aos discípulos reunidos, porque na primeira vez Tomé não estava e Jesus assoprou sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E a segunda vez Jesus vem para confirmar que ele realmente havia ressuscitado e agora Tomé está presente e Jesus ama a todos. Ele amou até o seu traidor, Judas, e também ama Tomé, que não tinha fé, a fé que Deus quer que todos tenhamos. A fé exigida por Deus é aquela fé que você não precisa ver, mas precisa acreditar. Então foi importantíssimo isso, porque Jesus mostrou para nós que, apesar de nós não o vermos, nós devemos crer que ele veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morreu em nosso lugar na cruz, mas ressuscitou. E é crendo nisso que nós somos salvos. Então, nossa vida cristã, nós cremos em Jesus vivo. Essa é a grande diferença das outras religiões. Eles creem no Jesus morto, O cristianismo que ensinam por aí, que pregam por aí nas seitas. Nós cremos no Jesus que continua pregando, ensinando e curando a todos. É isso que o livro Atos dos Apóstolos demonstra para nós na prática. Então vamos ver aí a primeira aparição de Jesus, Maria Madalena, aos discípulos, todos aqueles que andavam com Jesus, Isso trouxe uma felicidade, impactou a fé deles, desenvolveu a fé deles, trouxe a eles esperança nas promessas que Jesus fez, que um dia voltaria para buscar a igreja, trouxe a eles a alegria de ter Jesus Cristo vivo. E vamos ver aí então fortalecimento da fé dos discípulos, de todo aquele povo, inclusive então de Tomé.
Nesta lição, então, vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, a aparição de Jesus Cristo. Subtópico 1, Paz seja convosco. Subtópico 2, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Subtópico 3, preciosas lições. Tópico 2, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Subtópico 1, o medo deu lugar à esperança. Subtópico 2, a tristeza deu lugar à alegria. Subtópico 3, esperança e alegria. Tópico 3, aparição de Jesus, convicção fortalecida. Subtópico 1, as dúvidas dissipadas. Subtópico 2, fortalecimento da fé. Subtópico 3, fortalecimento da esperança. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. E no final desse vídeo, além de fazermos lá a oração, por conversão, por curas, vamos colocar ali um resumo para você do trimestre, o que nós vimos aí em slides. O textual da lição está em João capítulo 20, versículo 26, que diz: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Era o que eles mais precisavam nessa hora, Estavam ali reunidos com medo dos judeus, também dos romanos. Estavam incertos se Jesus ia aparecer ou não, se havia ressuscitado ou não. Estavam ainda em dúvida. Então Jesus aparece a primeira vez. Então agora eles creem que Jesus ressuscitou. Ouve a mensagem de Jesus, Eles recebem o Espírito Santo. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês. Soprou sobre eles o Espírito Santo, para que eles tivessem agora o Espírito Santo presente em todo o tempo em suas vidas. Agora é Deus mesmo morando dentro de cada um. Não é mais apenas Deus morando entre eles, Lá no tabernáculo era ali, morada de Deus entre eles. No templo, a mesma coisa. Quando Jesus vem, então Jesus é Deus, está morando entre eles. Mas agora Deus mora dentro de cada um daqueles que recebem a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, que ouvem a palavra de Deus e creem, que ouvem o Evangelho e creem. Por isso mesmo diz que o Espírito Santo estará com eles, convosco, e em vós. Olha aí. Então ele está ao mesmo tempo em volta e ao mesmo tempo dentro de cada um de nós. Somos agora templo, morada, tabernáculo do Espírito Santo. Então na primeira vez Tomé não estava presente. Cremos que Tomé é chamado Dídimo porque tinha um irmão gêmeo. Então muito provavelmente ele tenha saído para procurar o seu irmão gêmeo, preocupado porque o irmão gêmeo é muito parecido com ele, poderia ser confundido com ele, ser preso e morto. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Então, 8 dias depois, uma semana depois, Jesus aparece novamente aí, e agora Tomé está presente. Ele não havia crido quando os seus amigos, os seus colegas, os seus condiscípulos, aqueles que ele havia convivido todo esse tempo aí junto com Jesus, disseram para ele que Jesus havia ressuscitado, que esteve ali com eles. Ele não acreditou e disse: só acredito se eu ver lá as mãos furadas, os pés furados, o lado furado, colocar lá o meu dedo, senão eu não vou crer. Então, ele precisava ver para poder crer. Os discípulos também, antes de Jesus aparecer a eles, tinham o mesmo tipo de fé, ou seja, fé nenhuma, Então, Jesus aparece também novamente para confirmar que havia ressuscitado e aproveita então para ajudar Tomé na sua falta de fé. E Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente, porque a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tomé precisava de ajuda. Não era uma coisa ainda divulgada para todo mundo, Não era uma coisa escrita para todo mundo ainda. A ressurreição de Jesus, como nós temos a Bíblia, temos aí o Novo Testamento, temos os Evangelhos, mostrando, testificando
não tinha ainda a pregação do legítimo evangelho como nós temos hoje. Então era difícil para eles realmente crer. Tomé então precisava dessa aparição de Jesus. Senão ele seria o único entre os apóstolos que não viram Jesus ressurreto. Então Jesus aparece e Jesus diz: Tomé, coloca aqui, tem o dedo aqui nas feridas, mostrou as feridas. E ele, nessa hora, crê, porque realmente está vendo Jesus ressurreto, né? É fácil crer quando se vê. Então, ele precisava ver e viu, e Jesus, então, disse para ele: mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram, ou seja, aqueles que não me viram e nem vão ver, mas crerão quando pregarem sobre a minha vida, morte e ressurreição. Deus deu a fé a todos. Alguns desenvolvem essa fé para o lado do diabo, alguns desenvolvem essa fé para o lado de Deus, alguns guardam essa fé e não desenvolvem de jeito nenhum para o reino espiritual, mas a fé foi dada a todos. E é exigido de cada um de nós que tenhamos fé em Deus. Então aquele que ouve e crê, tem fé, então é salvo. Verdade prática: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então veja, nossa fé em Jesus Cristo não é a fé apenas para sermos salvos agora, enquanto estamos aqui na terra, mas é uma viva esperança de que, assim como ele ressuscitou e depois foi assunto aos céus, nós também ressuscitaremos e estaremos com ele para sempre. Então nossa fé não é uma fé apenas terrena, não é uma fé apenas para pertencermos ao reino de Deus aqui na terra. Nossa fé, nossa viva esperança é para morarmos eternamente com Jesus Cristo na Nova Jerusalém, para sempre, na eternidade. Temos aí várias pessoas que dizem que são cristãos, mas a fé deles diz apenas que eles vão morar na terra, vão ter aí um reino na terra. Não estão com a viva esperança de que estarão com Jesus na Nova Jerusalém, na eternidade, lá nos céus. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 20, versículos 19, 20 e de 24 a 31. Leamos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E, 8 dias depois, estando outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Veja bem, então Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava, segunda vez Jesus aparece, Tomé está presente. E Jesus vai dar para nós uma lição, a todos nós, que é necessário ter fé. É preciso crer, mesmo não vendo.
Crer significa você acreditar antes de acontecer ou acreditar naquilo que já aconteceu e sem ver. Se você vê, não é fé. Veja que no Antigo Testamento eles tinham que acreditar em algo que eles não tinham visto e nós temos que acreditar em alguma coisa que já aconteceu e nós acreditamos que aconteceu. Então, no Antigo Testamento se acreditava no futuro e nós acreditamos no passado. No Antigo Testamento, eles tinham uma fé que criam no reino de Deus na terra. No Novo Testamento, nós temos uma fé de estarmos para sempre com o Senhor no reino celestial. Então, Tomé, quando vê Jesus, já não precisa mais colocar o dedo, ele crê que realmente aquilo que os seus amigos, os seus condiscípulos, seus colegas de ministério disseram era realmente verdade. E ele agora então reconhece Jesus como meu Senhor, meu Deus. Então agora ele crê em duas coisas que são necessárias para alguém ser salvo. Creu que Jesus morreu e creu que Jesus ressuscitou. Este, então, capítulo também chama a atenção para todos os sinais, prodígios, maravilhas que Jesus executou entre os discípulos enquanto estava aqui exercendo seu ministério, ensinando, pregando e curando a todos. Isto era o quê? Uma prova, uma autenticação do seu ministério por parte de Deus o Pai. Então todos os sinais que Jesus fez, realizou através do Espírito Santo, todos eram prova de que Jesus realmente era o Filho de Deus. E agora, estes últimos sinais, que são que suas aparições após a morte e a ressurreição, estão também confirmando. Agora, nem todos estão escritos na palavra de Deus. Não caberia em nenhum livro do mundo inteiro tanta coisa que foi realizada por Jesus, tanta coisa que foi ensinada, que foi pregada, tudo isso. Então aqui algumas aparições de Jesus são registradas aí no final dos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Jesus tanto realizou sinais, prodígios e maravilhas no seu ministério enquanto estava aqui como homem, quanto também após a sua ressurreição ele realizou milagres, como lá pesca maravilhosa lá. Quando esteve então com os discípulos, eles estavam pescando, realizaram uma grande pesca ali. Jesus também já tinha os peixes lá, ninguém viu ele pescando, mas ele tinha e estava comendo. Então são já sinais de Jesus depois de morrer e ressuscitar. Não tinha ainda sido assunto aos céus, mostrando que ele continua ensinando, pregando, curando a todos, do mesmo jeito que fazia quando estava na terra como homem. A introdução da lição diz: chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição de Nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então, aquela pessoa que diz que é cristão e vive numa tristeza muito grande, sem aí uma esperança no futuro, porque ainda não se converteu corretamente. Nós temos que pregar o Evangelho, viver o Evangelho, crermos que Jesus está voltando para nos buscar a qualquer momento. Temos a viva esperança de estarmos eternamente com Jesus na Nova Jerusalém. Não pode um cristão viver pensando que é um reino aqui terreno. Nós temos que viver sempre pensando no reino celestial. Estaremos para sempre com o Senhor. Então temos que manter a viva esperança de estarmos para sempre com o Senhor. É uma alegria, isso provoca em nós uma alegria, uma felicidade, porque nossa vida aqui é passageira e nós sabemos que após essa vida aqui na Terra, nós continuamos vivendo.
Então aqueles que não creem em Jesus, não o recebem como Senhor e Salvador, viverão eternamente no lago de fogo e enxofre. Essa é a eternidade para eles. Mas nós que ouvimos o Evangelho e cremos, fomos salvos, recebemos o Espírito Santo, nossa viva esperança é que estaremos para sempre, eternamente com o Senhor Jesus Cristo, morando na Nova Jerusalém. Por isso, pregamos o Evangelho, ensinamos a palavra de Deus, recebemos a presença poderosa de Deus e cremos que realmente Jesus está vivo e atuante. Ele continua, lembre-se, Jesus continua ensinando, pregando e curando a todos. Agora, através do Espírito Santo que está em nós. Nós temos que corresponder a isso. Temos que pregar a todos para que todos também possam ser salvos. Tópico 1. A aparição de Jesus Cristo. Subtópico 1. Paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. João 20, 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, capítulo 20, versículo 1, mas sim à tarde, daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado, capítulo 20, versículo 19. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. João 19, 27, 20, 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, capítulo 20, versículos 22 e 23, confere com 20 e 26, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: Paz seja convosco. Então veja que coisa interessante. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu aí a Pedro, apareceu aos discípulos todos reunidos. Agora veja só, se ele já havia aparecido, se eles creram que ele estava vivo, por que ainda continuavam escondidos dentro de um salão, de um cenáculo? Por quê? Se Jesus não aparecesse a segunda vez, parece que eles continuariam ali a vida toda, escondidos. João revela que eles estavam reunidos com medo dos judeus. Estavam com medo de morrer. E onde impera o medo, dificilmente a pessoa então tem aí a vida espiritual normal, a vida espiritual de alegria, de felicidade, de intrepidez para pregar o Evangelho. Onde existe medo, não existe paz. Alguns acreditam que esse cenáculo aí pode até ser ali um local na casa de Maria, mãe de Marcos. Alguns acreditam nisso, mas se eles estavam se escondendo, eu creio que eles pensariam, bom, ali seria o lugar mais óbvio. Então, eles seriam procurados primeiro ali. Então, eles não estariam ali. Então, veja, primeiro Maria Madalena vem, conta para eles, Pedro e João vão lá, diz que João viu e creu, porque viu que Jesus passou pelos lençóis, ressuscitou realmente. Mas eles ainda continuavam na incerteza, Pedro e João contaram para eles que Jesus não estava no túmulo. E a conversa que saiu na cidade é que roubaram o corpo de Jesus. E eles estavam ainda na incerteza, na insegurança, com medo. Quando Jesus foi crucificado, todos fugiram. Pedro e João estiveram ali, à distância. Pedro negou Jesus. Então, olha, todos eles estavam ainda na incerteza.
e com medo terrível. Esse medo impedia que eles tivessem fé. Agora é um absurdo eles continuarem ali, reunidos com medo, depois de terem visto Jesus. Então era importantíssimo e era necessário que Jesus aparecesse novamente. Senão eles permaneceriam ali, tremendo com medo o tempo todo. Porque o medo estava cegando a todos eles, não deixava que eles saíssem dali de jeito nenhum. Eles receberam o Espírito Santo, mas não adiantou, porque o Espírito Santo não estava livre para agir na vida deles, porque o medo os impedia desta comunhão, os impedia de ouvir o Espírito Santo, de serem guiados pelo Espírito Santo. Subtópico 2, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, como está em João 20, de 11 a 18. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus 28, de 8 a 10. Terceiro, depois foi a vez de Pedro. Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5. Quarto, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Marcos 16, 12 e Lucas 24, 13 a 32. Jesus também se revelou aos, quinto lugar, discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 a 43, João 29 a 25. E sexto lugar, posteriormente na presença de Tomé, na mesma casa, João 20, 26 a 31, 1 Coríntios 15, 5. A seguir, sétima aparição. Apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. João capítulo 21. Em oitavo, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Mateus 28, 16 a 20, Marcos 15, de 15 a 18, 1 Coríntios 15, 6. Em nona aparição, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. 1 Coríntios 15, 7. E décima aparição, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras, Marcos 16, 19 e 20, Lucas 24, 50 a 53, Atos 1, de 6 a 12. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Então veja aí, 10 vezes durante esse espaço de Jesus ressuscitado, até o dia de Pentecostes, tira 10 dias aí, né? Jesus, então, 40 dias, por 40 dias passou aparecendo a todos eles. Então começa com Maria Madalena, termina lá no Monte das Oliveiras, na sua ascensão aos céus. Então 10 vezes, olha só, Jesus apareceu 10 vezes, pelo menos, que está narrado então na palavra de Deus, e pelo que diz ali no final do capítulo de João, parece que ele apareceu outras vezes, mas não está narrado, não está escrito. Na minha concepção, ele apareceu à mãe dele também. Não está escrito, mas podemos, conjecturar. E não é narrado porque a idolatria já é triste, imagine se tivesse narrado. Então, durante 40 dias, ele passa aparecendo. Depois, quando ele está subindo ao céu, ele vai dizer, então, para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto recebesse, então, o revestimento de poder. Veja só, eles vão receber o batismo com o Espírito Santo, mas vão passar 10 dias esperando. Aí são batizados com o Espírito Santo. E veja que agora aí acaba o medo, aí some o medo. E agora se tornam intrépidos pregadores, como Pedro demonstra ali após ser batizado com o Espírito Santo. Já começa pregando o Evangelho e ali cerca de 3.000 pessoas se convertem. Então receberam o Espírito Santo, Jesus soprou sobre eles, então se tornaram filhos de Deus, salvos. Mas ainda continuavam com medo. Agora, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, é diferente. Antes eles tinham o Espírito Santo, agora o Espírito Santo os tem. Veja que para ser batizado com o Espírito Santo precisa dominar até
o membro mais difícil de ser controlado na terra, que é a língua do homem. Veja que ao receber o batismo com o Espírito Santo, aí o crente fala em línguas, ou seja, o Espírito Santo domina a sua língua, vai falar na língua que o Espírito Santo quer. Então ele assumiu o controle e veja que agora acabou o medo. Agora surge coragem, intrepidez para pregar o Evangelho. Tópico 3, preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu seus coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Um dia seremos como o nosso Senhor. Então a ressurreição de Jesus é o ponto culminante, ou seja, é o fato importantíssimo que nos revela a ressurreição dos mortos. Nos mantém viva a esperança de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. E olha que coisa importante. Se a pessoa não crê que Jesus morreu e ressuscitou, a pessoa não está salva. E é isso que o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15. E também nós vamos ver na carta do próprio apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Ele diz: se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha só, é uma condição para a salvação que está sendo falado aí. Crer no Jesus morto não é fé para a salvação. Então temos que pregar sobre isso. Jesus morreu e ressuscitou. Sempre pregamos sobre isso. Nós temos uma vida cristã com Jesus vivo, presente, atuante. E nós cremos na palavra de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou. Então, nós cremos nessa palavra. Existem ali registradas várias testemunhas. Olha aí, pelo menos 500 de uma vez só, fora as outras aparições. Então, nós temos muitas testemunhas. E assim como ele é, nós seremos. Olha lá, Jesus ressuscitou, apareceu um corpo espiritual, corpo celestial, corpo eterno. Ele apareceu, comeu junto com os discípulos. Veja só. Então ele está mostrando o tipo de corpo que nós teremos também após nossa morte e ressurreição no dia do arrebatamento, ou, se estivermos vivos, seremos transformados, né? Subiremos ao encontro dos seus dos ares. Então teremos um corpo semelhante àquele de Jesus Cristo. Vamos dar uma lida aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos continuar no 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que coisa importante. Os tessalonicenses estavam tristes porque quem morreu perdeu o arrebatamento. Oh, que tristeza. Não tem esperança para eles mais. Então o apóstolo Paulo está explicando, olha, aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, estão no paraíso, esperando o dia do arrebatamento. Quando houver o arrebatamento, os primeiros a ressuscitarem, a terem seus corpos celestiais, são esses que já morreram. Eles sobem enquanto do Senhor. Agora, aqueles que estão vivos, o apóstolo Paulo está explicando. Se no dia do arrebatamento nós estamos vivos ainda, não morremos, então os mortos vão ressuscitar primeiro, aqueles que salvos, né? E depois nós que estamos vivos seremos também transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso é coisa de
milésimo de segundo, né? Quando fala primeiro, ele é tão rápido, a diferença é tão mínima que não dá nem para mencionar. Então estaremos com o Senhor para sempre. Está escrito bem aí. Está escrito assim, estaremos para sempre com o Senhor. Morando onde? Na nossa morada eterna com Deus, que é a Nova Jerusalém. Tópico 2, aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. Subtópico 1, o medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Lucas 24, 13 a 35. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Então nós vemos a situação que estavam, então, os discípulos. Olha só, 2 estavam a caminho de Emaús e iam falando a respeito de tudo que havia acontecido, ou seja, falando da morte de Jesus Cristo. E eles estavam tão tristes, mas tão tristes, que o próprio Jesus chegou e andou junto com eles e eles não o reconheceram. Olha só o que a tristeza pode fazer. Nós falamos primeiro do medo. O medo acaba com a vida espiritual, destrói a comunhão com o Espírito Santo. Agora, estamos falando de outra situação agora, da tristeza. Olha aí, a tristeza cegou aqueles 2 discípulos. O próprio Jesus estava com eles, conversando com eles, e eles não o reconheceram. Olha só o que a tristeza pode fazer com a pessoa. É preocupante isso. Então, afaste de você o medo, afaste de você a tristeza, porque isso pode destruir sua vida de intimidade com Deus. Pode atrapalhar sua vida, sua caminhada cristã. Pode fazer você não enxergar Jesus Cristo na sua vida. Veja que Jesus perguntou, por que estáis tristes? Olha aí, o próprio Jesus estava entre eles. Eles não o reconheceram devido à tristeza que eles estavam. Então Cleopas disse, será possível que só você que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? E Jesus pergunta, quais? Então, Jesus esperava que eles dissessem, Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Aí pronto, alegria, felicidade, né? Era assim que eles deveriam estar. Então eles disseram, não, Jesus morreu, Jesus, nós acreditamos tanto que ele era Deus realmente, que ia nos salvar, que ia governar, né, sobre nós, que era essa esperança deles. Mas ele morreu na cruz, acabou tudo. E eles dizem, olha, foi crucificado, sepultado, já tem 3 dias já que ele foi sepultado. Só as mulheres aí disseram para nós que ele ressuscitou, tá, mas são emotivas, né, devido à tristeza, a decepção que passaram, estão já vendo coisas. Aí eles dizem, olha, alguns também dos que estavam conosco foram lá ao sepulcro e disseram que o corpo não estava lá, se referindo aí a Pedro e João, né? E disseram, viram o sepulcro vazio, mas não viram Jesus. Então, nessa hora, Jesus parece que diz, chega, né? Para com essa incredulidade, com essa tristeza. Nécios, tardos de coração para entender o que está escrito na palavra de Deus. E também para entender e compreender e se lembrarem daquilo que Jesus falou com eles antes de morrer. Então Jesus diz para eles, está escrito, tudo isso foi cumprimento do que está escrito na palavra de Deus. Mas foram caminhando, Jesus explicando as Escrituras, que tudo que estava registrado, que deveria realmente cumprir, estava cumprido. E a conversa estava boa agora. Jesus fez que estava indo embora, já tinham chegado onde eles iam.
Mas eles disseram, não, não, entra, vamos aqui comer com a gente um pouco, vem, fica aqui com a gente, vamos conversar mais, a conversa tá boa. Também já tá tarde, né? Não vai ficar andando na estrada por aí no escuro. Então Jesus entrou, conversou com eles, e eles foram então comer. Quando eles vão comer, Jesus então pega o pão, parte. Jesus então abençoa o pão, né? Faz uma oração a Deus e parte o pão. Nessa hora eles, opa, nós sabemos quem faz essa oração. A palavra de Deus já estava no coração deles. Eles agora acreditaram no cumprimento da palavra de Deus e de repente acreditaram, eita, é Jesus que está conosco. E nessa hora Jesus desaparece. Agora eles ficaram, meu Deus, era o próprio Jesus que estava conosco. Agora nós acreditamos. Realmente, as mulheres estavam certas, Pedro e João estavam certos. E nós que somos incrédulos, né? Agora nós acreditamos. O próprio Jesus apareceu a nós. E eles vão fazer o quê? Vão correr para lá, para os apóstolos, contar para eles que Jesus apareceu a eles. E quando eles estão contando para eles, Jesus aparece novamente. E aí, como eles ainda estavam assim, né, na emoção, chorando e tal, sem entenderem o que estava acontecendo, e Jesus ainda vai comer junto com eles, para eles verem que Jesus realmente está ali, está vivo. Então Jesus agora vai explicar para eles tudo o que estava escrito, tudo que aconteceu era cumprimento do que já estava escrito. Então Jesus comunica a eles sobre a vinda do Espírito Santo agora com poder sobre eles. Agora é um revestimento de poder que viria sobre eles. E Jesus disse, não saiam aqui de Jerusalém, não vão para lado nenhum. Não vão sair por aí pregando nada sem antes receberem o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder que vai dar a vocês a autoridade, o poder para pregarem o legítimo evangelho. Então Jesus vai até ali o Monte das Oliveiras, né, que é pertinho ali de Betânia, onde morava Lázaro, suas irmãs. E dali então ele vai ser assunto aos céus. Subtópico 2, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20, versículo 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde, mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então veja, acabou o medo, acabou a tristeza, agora vem a esperança. A esperança agora mantém viva, acesa a chama da nossa fé. Então agora nós vivemos alegres, felizes, porque temos Jesus Cristo como Salvador, Ele está vivo e é prova de que Ele vem nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele. O legítimo cristão, o cristão que tem fé realmente em Deus, ele não vive triste, vive feliz, alegre, mesmo em circunstâncias que dizem ao contrário, que tentam nos entristecer, tentam nos causar medo, que tenta nos causar ansiedade, depressão, né? Tanta coisa que vem por aí, né? Síndrome de burnout e tanta coisa que vem por aí, que o crente verdadeiro que vive todos os dias, levantando-se de madrugada para orar, né? Ele jejua, ele estuda a Bíblia, ele evangeliza. O crente assim é feliz, o crente não pode se abater, não pode se deixar vencer, nem pelo medo, e nem pela tristeza. Olha aí, onde o Espírito de Deus está, o que? A fartura de alegria, né? De felicidade. O reino de Deus é o que? Paz, justiça, é a alegria do Espírito Santo. Subtópico 3, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor, 1 Coríntios 13, 13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria
estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Então, olha, saiu o medo, saiu a tristeza. Agora vem o quê? A esperança, a alegria, o ânimo, né? Vem agora a felicidade de estarmos convivendo com Jesus vivo, de termos o Espírito Santo morando em nós. Então, o crente mantém essa viva esperança e vai crescendo sempre, está sempre desenvolvendo a sua fé, está sempre crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, fala dessa esperança, fala que uma das qualidades do fruto do Espírito também é a alegria. E em Romanos 14, 17, também Paulo fala sobre essa alegria no Espírito Santo. Em Atos 13, 52, diz que os apóstolos estavam alegres no Espírito Santo. Fala que os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Uma coisa está unida à outra. Quando Maria ora, ela diz: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E assim nós devemos viver alegres, felizes em Deus, alegres no Espírito Santo, felizes, tendo a certeza que Jesus está voltando para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Portanto, acabe com o medo, acabe com a tristeza. Tenha alegria, tenha esperança. Tópico 3, aparição de Jesus. Convicção fortalecida. Subtópico 1, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Então veja que todos os discípulos, apóstolos de Jesus, todos tiveram dúvidas, todos tiveram problema de incredulidade, de falta de fé, devido principalmente a duas coisas: o medo e a tristeza, aquela decepção que tiveram. Esperavam Jesus vencendo os exércitos romanos e governando sobre eles. A fé deles era uma fé terrena, para coisa terrena. A fé era num poderoso general, porque eles olhavam para o Antigo Testamento, que Deus levantava ali aqueles libertadores, né? Depois ali os reis. Então eles esperavam que fosse isso que fosse acontecer. Eles não compreendiam as Escrituras, não entendiam o que estava escrito. Quem revela as Escrituras é o Espírito Santo. Eles ainda não compreendiam essas coisas. Então foi preciso Jesus aparecer a eles, pessoalmente, ressuscitado, para que eles crescem naquilo que estava escrito. Jesus ainda foi explicar para eles tudo o que havia acontecido, que era cumprimento do que já estava escrito. Se eles tivessem procurado o que estava escrito, entender o que estava escrito, eles teriam entendido. Jesus várias vezes disse para eles o que ia acontecer. E eles não compreendiam. Faltava uma revelação do Espírito Santo, na verdade. Então veja, se Jesus não aparece aos discípulos, eles não creriam que ele havia ressuscitado. Não é só o Tomé. Olha aí os discípulos a caminho de Emaús. Mesma coisa. Se Jesus não se revela a eles, também morreriam sem acreditar que Jesus havia ressuscitado, que estava vivo realmente. Por isso mesmo é que é exigido a fé para que haja salvação. A pessoa vai ouvir o Evangelho falando a respeito de Jesus, sua vinda, a terra como homem, sua vida, seu ministério,
depois ele levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Ele levou sobre ele tudo isso, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Então a pessoa vai ouvir essa pregação. Se ela acreditar nessa pregação, é salva. Se não acreditar, condenada. Então veja que qualquer pessoa que está ouvindo o Evangelho, se ela abrir o coração para Deus, pronto, o Espírito Santo vem revelar para ela o Evangelho. Vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Mas é preciso que a pessoa queira Deus. Como é que vai fazer isso? Precisa ouvir o Evangelho. Ouviu, abriu o coração para Deus. Então creu no que está sendo pregado. Pronto. Recebe o Espírito Santo, está salva. É o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Estamos em Cristo. Desde quando? Desde que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho, falando a respeito da salvação em Jesus Cristo. Tendo crido nessa pregação, pronto, recebemos o Espírito Santo. Estamos salvos. Pela graça somos salvos. Que graça? Graça é Jesus Cristo e aquilo que ele executou para a nossa salvação, a sua obra salvífica. Isso aí é graça de Deus. Então nós somos salvos por Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. Agora, mediante a fé, é preciso ouvir e crer. O que não vem de nós? A graça é Jesus Cristo, a obra salvífica que ele exerceu em nosso lugar. Isso não vem de nós, é Deus que enviou Jesus. Agora, tem que ser mediante a fé, temos que acreditar nisso. Aí então, somos salvos. Subtópico 2, fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos 1, 21 a 23. Então veja, Tomé era cético, ou seja, não acreditava, como os outros também. Precisou então ver Jesus ressurreto. Então ele faz uma declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Então ele reconhece Jesus como Senhor e como Deus. E assim, todos nós já fomos um dia incrédulos, né? Todos nós fomos dignos de repreensão de Jesus Cristo, porque existe a palavra de Deus, existe o Evangelho, existe a Bíblia, e nós algum dia ouvimos, às vezes ouvimos lá na Igreja Católica Apostólica Romana, às vezes ouvimos lá no Espiritismo, às vezes ouvimos lá numa determinada religião por aí, mas nós ouvimos a palavra de Deus. Nós devíamos ter crido realmente naquilo que está escrito, mas fomos rebeldes, né? Nos entregamos à idolatria e não cremos na palavra de Deus como deveríamos crer, não abrimos o coração para Deus como deveríamos abrir. Foi preciso, quem sabe, alguns aí levaram anos e anos e anos e anos, até que um dia abriu o coração para Deus e creu na pregação e foi salvo. A primeira pregação que eu ouvi, eu já criei, abri o coração para Deus, eu queria, né? E acreditei e fui salvo. Mas tem gente que passa aí 50 anos ouvindo pregação do Evangelho. E tem gente que morre sem crer, mas tem gente que depois de ouvir aí uns 50 anos é salvo. Depende então de nós mesmos, porque a salvação é para todos. Agora nós temos que abrir o coração para Deus. Temos que desejar sermos salvos. Temos que acreditar na pregação do Evangelho. Subtópico 3, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, como está em Atos 24, 15, 1 Coríntios 15, 12 a 14. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. 1 Tessalonicenses 4, 14. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição
dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Então, além da alegria, convicção, certeza da nossa salvação, por Jesus ter ressuscitado, isso nos traz uma viva esperança de que nós também, um dia, seremos ressuscitados. Ou, se estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor para estarmos para sempre com Ele. Paulo ensinava, então, sobre a ressurreição, está escrito na palavra de Deus, tanto a ressurreição dos salvos quanto dos condenados. Duas ressurreições. Então, ressurreição daqueles que creram em Jesus Cristo, que são salvos. E existe a ressurreição daqueles que não creram, então, condenados. É uma ressurreição para condenação. Nós, a ressurreição para a salvação, vida eterna com Deus. E Paulo chega a dizer, então, que é vã, ou seja, não serve para nada o cristianismo daqueles que não acreditam que Jesus ressuscitou. Ou seja, a pessoa não está salva. E Romanos 10, 9, Paulo fala sobre isso. E quando nós falamos Paulo, estamos dizendo que o Espírito Santo falou através de Paulo. Paulo apenas transmitiu isso, escreveu isso. Olha o que está aí. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja que do jeito que Paulo coloca a ressurreição, coloca como uma condição para a salvação. Veja bem, é bem claro isso aí. Se, olha aí, condicional, é uma condição. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, ou seja, você vai dizer, eu creio, eu acredito na palavra de Deus, no Evangelho, acredito que Jesus morreu. Agora, Paulo diz, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Sendo colocado como condição, tanto crer que Jesus morreu na cruz, quanto que Jesus ressuscitou. E em 1 Coríntios 15 ele diz bem claro, se você creu que Jesus morreu, mas você não creu que ele ressuscitou, então a sua fé não vale nada. Você não está salvo. Em 1 Tessalonicenses 4,14, novamente o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição. Ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então também cremos que nós também seremos transformados, seremos ressuscitados. Cremos que aqueles que já morreram, salvos, serão transformados, ressuscitados. E nós que estamos vivos, seremos transformados e estaremos com o Senhor para sempre. Conclusão. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. Nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Então estudamos nesse trimestre muita coisa, sobre Jesus Cristo, que são importantíssimas para a nossa fé. O Evangelho de João nos mostra Jesus como Deus, como fonte de nossa salvação, de vida espiritual, de vida eterna. E o apóstolo João declara no final do seu Evangelho por que foi escrito o Evangelho, para que possais crer. Crer em que Jesus é o Messias, o Salvador. Que mais? Que Ele é o Filho de Deus. Crendo nisso, então, você tem a vida eterna. Creia nisso, que você tem a vida eterna através de Jesus Cristo e da obra salvífica que Ele realizou por nós, dando a sua vida em nosso lugar, morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Glória a Deus. Nós vamos passar para você um resumo de todo o trimestre em slides aí, só com os títulos e subtítulos de todas as lições. No final agora, daqui a pouquinho, depois da oração. Vamos orar agora. Se você que está ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz,
substituindo a cada um de nós na cruz. Você crê nisso? Crê que ele morreu ali e ressuscitou? Então você é salvo agora. Abra o coração para Deus. Creia nisso e você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Creia, Jesus está vivo. Continua ensinando, pregando e curando. Então ele vai te curar agora. Creia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão abrindo o coração para o Senhor, para receber a salvação, receber o Espírito Santo. Toca neles agora, Senhor. Convence-os, ó Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Ramalar la cruz se forçarar, Manassei. Oh, como Deus te ama, enviando o seu Filho a morrer por você. Creia agora, receba a salvação em nome de Jesus. Receba o perdão de todos os seus pecados agora, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, agora seja curado, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca, Jesus. Toca nessas vidas agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, um legal. Se inscreva em nosso canal aí. É gratuito. Só para nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Mas faça isso agora, tá? Clica lá, gostei e inscrever-se lá você clica. Para poder o YouTube divulgar para outras pessoas esse vídeo também. E você também divulgue esse trabalho, passe o link desse vídeo para outras pessoas. Vamos então ao resumo do trimestre. Então, o resumo, colocando aí aqueles slides lá que tem um esboço de cada lição. Então, vem ali os tópicos e subtópicos de cada lição. Vamos ver então. Na lição 1, nós vemos aí o verbo que se tornou em carne. Tópico 1, o Evangelho de João. Subtópico 1, autoria e data. Subtópico 2, o propósito do Evangelho. Subtópico 3, a natureza de Jesus. Tópico 2, Jesus, o verbo de Deus. Subtópico 1, a revelação que ultrapassa o passado. Subtópico 2, a natureza fundamental do verbo. Subtópico 3, no princípio era o verbo. João 1:1. Tópico 3, a encarnação do verbo. Subtópico 1, a manifestação do verbo e a luz do mundo. Subtópico 2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Subtópico 3, a manifestação e a habitação do verbo. Na lição 2, nós vimos o novo nascimento. Tópico 1, Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Tópico 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. O novo nascimento, a regeneração como obra exclusiva de Deus, a necessidade da regeneração do pecador. Tópico 3, os meios da obra regeneradora, a operação do Espírito Santo, a palavra de Deus, a vontade soberana de Deus. Lição 3, a verdadeira adoração. Tópico 1, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria, a necessidade do ser humano, o lugar de adoração a Deus. Tópico 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração, Jesus e a verdadeira adoração. Tópico 3, a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração, adoração como ato de rendição a Deus, adoração como ato de serviço a Deus, uma experiência interior de adoração. Na lição 4, Jesus, o pão da vida. Tópico 1, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O milagre. Qual era o interesse da multidão? Tópico 2, Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. O desafio para os discípulos. Uma lição de provisão. Tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? O pão do céu. O que é comer o pão? Lição 5, a verdade que liberta. Tópico 1, Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém. A verdade na festa dos tabernáculos. Vivendo na verdade. Tópico 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. Jesus, a verdade revelada. A verdade que o mundo precisa conhecer. Tópico 3, Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta, o que é a verdade? Verdadeiramente livres. Lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Tópico 1, Jesus, a porta das ovelhas. O contexto, a porta das ovelhas, a mensagem da porta. Tópico 2, o aprisco das ovelhas. Parábola, uma alegoria.
o aprisco das ovelhas, um lugar de proteção. Tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, o mercenário, lobos vorazes versus o bom pastor. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Tópico 1, o propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro, o desapontamento de Maria e Marta, o tempo divino. Tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. O encontro. Quando Lázaro ressuscitará, promessa de vida. Tópico 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo, da morte para a vida, uma viva esperança. Lição 8, lição de humildade. Tópico 1, uma história real sobre a humildade. O lava-pés, o desenvolvimento da história, a mudança de paradigma. Tópico 2, humildade implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza, o exemplo deixado por Jesus, o maior no reino de Deus. Tópico 3, humildade versus ostentação. Uma competição silenciosa, o caminho humilde de Jesus, um convite à humildade. Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Tópico 1, consolo e promessa do Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Consolo num cenário de angústia, uma promessa gloriosa. Tópico 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé, as incertezas de Pedro e Filipe, o engano de Judas Iscariotes. Tópico 3, caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lição 10, a promessa do Espírito. Tópico 1, a promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. O Consolador. Não vos deixarei órfãos. Tópico 2, o Espírito habita os discípulos. João 20, 22, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito, um episódio anterior ao Pentecostes. Tópico 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. De repente, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Tópico 1, a oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus pela sua glorificação, a mesma glória com o Pai. Tópico 2, a oração de Jesus pelos discípulos. Intercessão pela proteção dos discípulos. Os discípulos receberam a palavra, protegidos do mundo. Tópico 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Oração pela unidade da igreja, propósito da unidade, oração por encorajamento à unidade. Lição 12, do julgamento à ressurreição. Tópico 1, a prisão e a condenação de Jesus. A prisão, o interrogatório, a condenação. Tópico 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário, a missão foi encerrada, o sepultamento. Tópico 3, a ressurreição de Jesus. O túmulo vazio, a ressurreição como base da fé cristã, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Lição 13, renovação da esperança. Tópico 1, a aparição de Jesus Cristo. Paz seja convosco. O registro das aparições de Jesus ressurreto, preciosas lições. Tópico 2, a aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança, a tristeza deu lugar à alegria, esperança e alegria. Tópico 3, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas, fortalecimento da fé, fortalecimento da esperança. Então essas foram as lições que nós estudamos durante este segundo trimestre de 2025. No próximo trimestre, nós estaremos estudando aí a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós teremos aí como comentarista o pastor José Gonçalves. Vamos estudar as seguintes lições aí desse próximo trimestre. Lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. Lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Então os irmãos já divulguem aí para os seus irmãos, né, a próxima revista da Escola Bíblica Dominical,
com todas essas maravilhosas lições que nós estaremos estudando, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe então a todos os irmãos, esperamos estar sendo útil aos irmãos para que os irmãos aprendam a palavra de Deus e transmitam a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, envie aí R$5, R$10, alguma coisa assim para nos ajudar. Com certeza Deus estará abençoando a sua vida e fazendo você prosperar também. Aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Meu Pix, você vê que é o CPF 331-957-81620. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.